Ok, são 8h16. É isso aí, vamos então à nossa entrevista. Já está aqui conosco a Karine Figueiredo, ela que é engenheira agrônoma aqui na região, em Capivari de Baixo, a sua terra natal. E a Karine, ela foi a responsável para protocolar do Ministério Público, né, assinaturas de muitos cidadãos capivarienses em relação ao aumento recente aí. Aliás, aquela onda de aumento do Que aumento, hein? E que aumento, hein, do IPTU. Aí a Câmara reconsiderou, voltou atrás, assim como o prefeito, mas a Karine está aqui porque vai ter uma audiência pública imperdível amanhã para toda a população de Capivari de Baixo. Karine, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, eu quero agradecer muito o espaço que a Rádio Tubá está dando aqui para a população capivariense, justamente para alertar a importância da participação popular, que foi o apoio popular que fez com que esse aumento não acontecesse em 2022. E eu conto com a população para que ele não ocorra também em 2023. Só trazendo um pouquinho, só para a população entender, sobre o aumento do IPTU em Capivari de Baixo, que foi diferenciado. Aí vem aquela história, já faz algum tempo, alguns anos, que não eram reajustados aí o IPTU. E conta um pouquinho dessa história que está acontecendo ali no município. O município ele tem um valor venal, certo? Cada imóvel ele tem um valor venal. E que no decorrer desses 30 anos de emancipação, segundo a prefeitura, né, não ocorreu esse reajuste anual, porque os imóveis vão valorizando, a cidade vai recebendo infraestrutura e os valores dos imóveis mudam. Normal. Normal, isso em todo o município. Acontece que a prefeitura fez uma atualização dos valores venais através de uma licitação que eles fizeram com uma empresa, e eu questiono também esse estudo e depois eu explico para vocês com mais detalhes. Eles propuseram um reajuste de uma única vez. O que aconteceu é que pessoas que pagavam 100, 200 reais de IPTU chegavam a ter 3 mil reais de IPTU num apartamento. Ou ainda, empresas que pagavam aí 800 reais de IPTU, veio 14 mil reais de IPTU. Isso é o custo de um funcionário. Então, não tem como fazer uma previsão, todo mundo espera um reajuste e a população de Capivari concorda que os IPTUs estavam defasados. Não é essa a questão é a forma como esse reajuste aconteceu De uma vez só. E a quantidade, que não é plausível, né? Mas esse valor aí tá correto? Tu falou aí, tem uma empresa lá que pagava 3 mil, veio 14 mil. O valor ainda chega a ser correto, mas teria que ser escalonado, ainda o valor é muito exagerado. Não, a própria prefeitura entendeu e identificou diversos erros nos valores venais, tanto que pediu que a empresa refizesse o estudo depois da reclamação da população. Diversos exemplos mostraram isso. Por exemplo, um terreno próximo à gruta, 1 milhão de reais. Não tem cabimento, a gente sabe que esse não é o valor. Como é que funcionam esses estudos, até para explicar para a população de uma forma mais simples? A empresa ela tem que seguir uma norma BNT que diz o seguinte: o município tem coleta de esgoto, o município tem infraestrutura, pavimentação, o que tem na rua desse cidadão que a prefeitura fornece? Coleta de lixo, enfim. Só que o município, todo mundo na casa coloca que tem fossa, filtro e sumidouro, que é um tratamento individual, né? Mas não há uma fiscalização se esse sistema de tratamento de esgoto está funcionando ou não. E o município de Capivari não tem 1 metro de canalização de esgoto. A gente não tem rede de tratamento de esgoto, a gente não tem rede de tratamento de água, compra água de tubarão, e tudo isso foi contemplado também nesse estudo. Outra questão, se faz uma média de valores, né? Liga para a imobiliária, quanto que você está vendendo a sua casa, liga para você que está com uma plaquinha de vendas, oi, quanto que você quer na sua casa? Só que não é só assim que se faz o estudo. Porque quando eu ligo para você que quer vender, a primeira coisa que você faz, você coloca o preço lá em cima. E depois a gente sabe que o valor que vai negociar não é o real. Então, cabe à empresa realmente avaliar se é uma bolha imobiliária ou não. O que eu fiz quando apresentei ali o projeto para o Ministério Público foi uma comparação com os municípios vizinhos. Por exemplo, um apartamento que estava avaliado lá em quase 1 milhão de reais, e um apartamento no centro de Tubarão.
Centro de Capivari, centro de Tubarão. A gente sabe que ainda o centro de Tubarão é mais valorizado que Com Capivari certeza. pela estrutura que nós temos aqui. O apartamento do Capivari estava mais caro. E bem mais. Bem mais, o IPTU bem Bem mais. A gente notava também, eu lembro muito na repercussão, porque a gente recebeu muitas mensagens, né? Ó, meu IPTU era tanto e agora foi para tanto, né? As pessoas assustadas de fato. A gente notava uma disparidade entre valores do IPTU de casas próximas até, né? Com uma estrutura bem semelhante. Enquanto que uma casa pagava, sei lá, 1.000, a outra do lado com a mesma estrutura pagava 2.000. Então, Quer um totalmente exemplo desse inconsistente, né? muito bizarro? Apartamento do mesmo andar. Uhum. Mesma estrutura, mesmo tamanho, mesma casa, vou dizer, né? Um apartamento R$200 e o outro 3.000. Olha só. Eu tinha esse exemplo lá, dentro dos exemplos, né? A gente apresentou alguns para o Ministério Público da discrepância do estudo. É. E esse estudo, gente, custou R$1 milhão, 600 mil, mais um aditivo de 500. Então, em pouco tempo, ainda 90 dias, recebeu esse aditivo. É importante falar isso, porque caberia aí uma avaliação dessa necessidade, né? Agora faz-se um novo estudo? Então, parece que a empresa ia apresentar essas correções, né? Esse novo estudo que ela ia retificar. Essa mesma empresa, porque ela já recebeu. Tá. E aí eu não sei se eles vão pagar outra empresa depois, mas enfim, pelo que eu soube, na época, a prefeitura falou que essa empresa refaria o estudo para avaliar essas discrepâncias. Agora, Karine, uma outra coisa também que deixou muito na dúvida o cidadão de Capivari é de que esse projeto, né, aliás, na LDO, na Câmara de Vereadores, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores parece que não tiveram consciência de fazer uma análise de valores, venal e tudo mais de cada cidadão que tem a sua residência em Capivari de Baixo. Quer dizer, de certa forma, teve uma pequena parte dos vereadores que aprovaram o projeto. Não, a maior parte aprovou o projeto, né? Tanto que ele estava aprovado. Para começar, esse projeto ele foi aprovado em dezembro de 2021, né? A primeira versão, no ano anterior, no limite, né? Do ano anterior, para poder justamente ter vigência para esse ano, senão não poderia. Sim. E ele foi aprovado sem os anexos. Não teria como você aprovar um aumento ou uma redução sem os anexos. Porque você não tem justamente essa informação. Não tinha uma análise de impacto orçamentário. Não tinha um levantamento de dados. Então, assim, eu não teria nem como essa lei estar lá. Já começava por aí. Outra coisa que eu questionei e que também está na denúncia do Ministério Público foi o seguinte, porque na lei orçamentária eles lançaram 4 milhões para o IPTU do ano passado. Eles já tinham, era 2,5, eles tinham colocado na LDO 4 milhões. Eu acho que contemplando aí um reajuste. E lançaram 14 milhões de IPTU. Gente, não existe isso. Exatamente. Isso aí caracteriza confisco. Eu que tenho acompanhado sempre a Câmara aqui, acompanho a Câmara de Tubarão há muito tempo, conheço mais ou menos como funciona esse sistema de aprovação de LDO, de LOA, enfim, de um ano anterior, né? Lá para outubro, novembro, aí a Prefeitura envia para a Câmara de Vereadores, é analisado item por item, passa pelas comissões para ter o conhecimento de cada vereador, o que pode representar para a população e também para a Prefeitura, coisa que não foi feito no município de Capivari de Baixo. Mas eu pergunto, Karine, é o seguinte, sobre essa questão que está no Ministério Público, qual foi a decisão do Ministério Público? Então, como houve uma troca de promotor logo em seguida, e a Prefeitura acabou retrocedendo, não tem o andamento desse caso. Porque, no fim, ela abriu mão em seguida. Que a gente voltou atrás, exatamente. Mas dentre, eu posso citar alguns exemplos do que nós colocamos lá, até para a população entender a importância da presença dela. A primeira foi que no Tribunal de Contas de Santa Catarina, em Florianópolis, houve um aumento muito similar. Também de muito tempo sem fazer esse reajuste. A gente entende que é necessário a Prefeitura reajustar, porque senão ela está abrindo mão de receita. Então tem essa questão de lei, você tem que fazer o reajuste. Mas, quando ele é muito alto, ele pode ocorrer de forma escalonada. Que há uma previsão para o munícipe saber o quanto que ele vai gastar em decorrer de tanto tempo. Todo ano paga um percentual de aumento. Paga um percentual de aumento. Exatamente. É possível isso, é legal e aconteceu em Florianópolis. Nós temos um exemplo próximo.
Outra questão é que o entendimento do próprio Gilmar Mendes no Supremo, também de um aumento nesse mesmo sentido, que acabou sendo um aumento muito grande, né, nessas avaliações de imóveis, esse é do Paraná, em que ele diz o seguinte, que além da questão que o município precisa receber, precisa levar em consideração a capacidade de pagamento do contribuinte. E isso não foi avaliado. Imagina que nós temos ali pessoas com casa de herança, pessoas aposentadas que viveram ali a vida toda, que era a casa do pai, que era a casa da mãe. E aí, essas pessoas não tinham essa previsão de aumento na ordem de 1000%. Todas entendiam que precisava de um aumento, todas esperavam um aumento, mas não dessa magnitude. Claro que uma casa no centro de Capivari não pode pagar R$200 de IPTU, mas de 200 passar para 5.000... Aí não. Aí não tem como, né, gente? Né? Toda família, ela faz uma previsão. Eu tenho 3 filhos. A gente sabe que no começo do ano tem o IPVA, tem o material das crianças, a gente mais ou menos sabe, vai ser tanto de material para tem os livros, tem o uniforme. A família sabe que aumentaram as coisas, mas sabe mais ou menos quanto vai gastar. Aí tu tem um valor separado para o IPTU, tu tem mais ou menos a ideia de quanto vai ser. Tem um orçamento preparado e foge à realidade, não funciona. Né? E imagina para as empresas. E ainda mais numa época que a gente vive aí de inflação, né? Agora um pouco mais controlada, tudo bem, né? Preços estão mais estáveis, mas subiam a todo momento, né? Aí vem um aumento desse de IPTU, pega todo mundo de surpresa. Mas, Karine, tiveram pessoas que pagaram o IPTU reajustado, né? Eles têm esse direito do ressarcimento, né? Segundo o município, sim. Essas pessoas que pagaram o IPTU de 2022 nesse valor reajustado têm o direito de ir ao município e pedir o ressarcimento desse valor. Eu não sei como é que está funcionando lá no Tributação, mas é possível fazer esse protocolo e solicitar o ressarcimento. Não sei também quanto tempo está levando para o pessoal receber. Que depois vai ter que pagar, né, a correção, isso de forma escalonada. Né? Então, isso vai ser decidido amanhã. Amanhã na audiência pública. Então, é muito importante que a população participe, porque um dos princípios que nós colocamos para contestar esse aumento no Ministério Público foi o princípio da não surpresa, que a população precisa prever o quanto que vai pagar e não chegar um boleto de qualquer maneira. E aí, com essa audiência pública, a gente perde esse princípio. Então, é importante a presença de todos e que se façam, além de presentes, que questionem a forma como esse aumento irá ocorrer. Amanhã, 7h30, no Centro de Convivência da Terceira Idade, ali em Capivari de Baixo, é um espaço mais amplo, né? Então tem capacidade para muita gente, né? Muita gente. Para quem nunca foi numa audiência pública, né? Como é que ela funciona, como é que ela acontece, qual é o rito, quanto tempo dura, se a população que lá estará presente pode dar ideias, sugestões e tudo mais. Então, segundo o próprio site do município, tá? É possível, no momento que você chegar, se inscrever na mesa, junto ao responsável, dizendo que você quer se manifestar. Primeiro, o município vai falar os seus pontos de vista, as suas necessidades, o quanto vai aumentar, vai apresentar seus dados ali. E, em seguida, eles falaram que vão limitar em 2 horas. Talvez para não se estender muito, sim, né? Vão limitar em 2 horas essa questão do debate. Então, é importante que a gente leve isso por escrito, já prevendo aquilo que você quer conversar, que você quer falar, que acha importante, porque é com a pressão popular que a gente consegue resolver essas questões. Lembrando que 7h30 da noite, né? 7h30 da noite, gente, 19 horas, exatamente, por favor. 19, vai ser 7h30 da noite, né? Isso. 7h30 da manhã você fica ouvindo aqui o nosso programa. O nosso programa, é verdade. Você vai lá. Karine, uma outra questão no município de Capivari de Baixo com relação a IPTU e tudo mais. É claro que o município precisa, até porque tem que cumprir os seus compromissos, no caso de orçamento de uma saúde, educação, infraestrutura e outras coisas mais. Mas, de toda forma, é bom essa discussão com a prefeitura, com o pessoal de fazenda da prefeitura, para ouvir e automaticamente colocar a situação de cada cidadão. Por exemplo, eu tenho esse terreno de acordo com o valor venal, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Por isso que essa audiência vai ser colocada tudo, digamos, como se diz na gíria, em pratos limpos. Exatamente. Outra coisa é a questão, a prefeitura fala que ela tem algumas pessoas que têm direito à isenção. São aquelas que têm doenças crônicas, aquelas pessoas
que tem... Baixo salário. Não, é um salário mínimo, Pois hein? é, quem não... E assim, ó, é a soma das pessoas que moram na casa. Tem que lembrar disso. Então... Não é só uma pessoa que ganha um salário baixo que tem problema, tem que ser a soma de todos. A soma de todos. Então, acontece que às vezes tem um aposentado que recebe um pouquinho mais, e muitas vezes as pessoas não têm esse direito. Então, segundo informações extraoficiais, porque eu não tenho os dados oficiais do município, mas eu já perguntei e não me responderam, é que em torno de 8% são as pessoas que têm direito à isenção e que, somando as inadimplências, geram em torno de 20%. Tá? Então, é esse o número que a gente tem hoje, que não é o número oficial, lembrando, né, a população que não é um número oficial, mas que gera em torno disso a questão de inadimplência do IPTU em Capivari. É importante a gente ter esse número, que muitas vezes ele é usado como justificativa errada, eu digo, para esse aumento também, porque os que pagam, os bons, pagam pelos que não pagam. Então, isso não é justo, porque você acaba penalizando quem faz corretamente. Tu citava para mim em off também, né? Tipo, a gente já tem bastante inadimplência até, né? Cerca de 12, 20% aí de inadimplência, com um valor bem abaixo, né? E com esse valor aí do reajuste, ultrapassaria facilmente os 50%. Com certeza. Karine, já que foi colocado aí esse pessoal que está inadimplente com IPTU, o que aconteceria daqui para frente, dependendo dessa audiência pública? Então, é possível, depois dessa audiência pública, ser aprovado, então, essa lei orçamentária para 2023. Lembrando que a LOA, ela já foi aprovada. Já foi. Então, e ela contempla 5 milhões de IPTU para o ano que vem. Eu já olhei. E a prefeitura já tem um estudo. Então, eu espero que fique dentro dos 5 milhões mesmo, que não aconteça como aconteceu esse ano, que lança 5 na LOA e depois 14 de boleto de IPTU, né? Que os números sejam reais. Às vezes o pessoal não sabe olhar a legislação ali e acontece esse tipo de coisa, né? Só para o ouvinte entender, LOA é Lei Orçamentária Anual, né? Exato. A gente faz uma previsão, o município faz uma previsão daquilo que ele deve receber e aonde ele deve gastar. Então, todo o orçamento, para onde vai cada dinheiro, para a saúde, para a educação, ele já foi aprovado e esse dinheiro está fechado, vamos dizer assim. Dinheiro carimbado. Carimbado, para o ano que vem. Então, não tem como o município fazer gastos extras. Tudo que ele vai fazer ano que vem já está lá, está na lei orçamentária. E nessa lei orçamentária, eu baixei o valor do IPTU. E o valor do IPTU é de 5 milhões. Perfeito. Acho que perguntamos tudo que tinha perguntado. Tem alguma informação extra que você gostaria de repassar aqui também para os nossos ouvintes, principalmente para o de Capivari? Olha, eu quero dizer que é muito importante a população estar presente amanhã. Reitero o convite, conto com todos. Deixo aí os meus contatos à disposição, se vocês precisarem, na minha rede social para tirar alguma dúvida. E que amanhã eu estarei presente lá e conto com todos vocês. Pois é, onde é que fica o centro de convivência da terceira idade? Ele fica ali no centro, próximo à delegacia. A gente consegue pegar, acho que o endereço para mim é muito fácil. Capivari todo mundo conhece, né? É bem no centro, é muito próximo ali. Karine, parabéns. E a Karine, a engenheira agrônoma, quando eu tomei conhecimento que é uma das participantes, né, das filiadas do Partido Novo, um dos partidos importantes atuais no Brasil, inclusive tem aí o Gilson Marques, que se reelegeu deputado federal, né, da região do Vale do Itajaí, né, um dos grandes políticos, representantes dos 16 representantes políticos, deputados federais lá em Brasília, aqui no estado de Santa Catarina, e também tem o grande governador Romeu Zema, de Minas Gerais. Parabéns, Karine, e continue forte e firme, lutando pelas causas populares. Olha, muito obrigada mesmo. Bom dia a todos. Valeu, bom dia, um grande abraço.